Salve, gurizada do Alternativa A! Como é que vocês estão, meus amor? Minhas cadeias aromáticas? Conta aqui pra mim embaixo como é que tu tá. Não esquece de se inscrever aqui no canal e já deixar o teu like, gurizada, porque isso ajuda muito a gente. Todo dia tá rolando vídeo aqui pra vocês sobre conteúdos que são muito importantes, não só alguns, né, pra prova da URGS, mas outros também pra vida, certo? Então já deixa teu like, ajuda a gente aí, comenta e se inscreve no canal, certo? Gurizada, outro recado muito importante pra vocês, o primeiro link aqui da descrição vai ser o link do meu grupo de revisão da URGS, que tá lá no Hotmart, com todas as aulas completíssimas, detalhadas ao máximo, para te mandar super bem nessa prova. Então, se tu quiser adquirir esse curso, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição, certo? Tem lá lista de exercício, tem slides, tem material extra, tem simulado e tem muita coisa. Então, corre ali, tá? E te inscreve. Gurizada! Continuaremos nossa epopeia para falar o que é de química orgânica. Esse é o nosso segundo vídeo já de química orgânica. Se tu não assistiu o primeiro, gurizada, corre lá e assiste, certo? Porque é muito importante pra gente criar uma base pro que a gente vai ver nesse vídeo daqui, certo? Então corre lá, assiste o vídeo anterior a esse aqui, depois vem e assiste esse, beleza? Então tá, então bora dali. O que a gente vai ver hoje, Sorecat? A gente vai ver reações orgânicas, que é um conteúdo aí muito importante pra ti mandar muito bem nessa prova, beleza? Bom, gurizada, reações orgânicas, tá? As reações orgânicas ali, elas explicam pra gente como compostos orgânicos, compostos moleculares, eles podem sofrer reações aí e se transformar em outras moléculas. Logo, esse conteúdo é muito importante para todas as questões aí, não só para o vestibular da URGS, mas também para o Enem, para vestibulares de outras universidades, certo? Então é importante tu se ligar nesse vídeo daqui. O que a gente vai ver hoje, certo? A gente vai ver reações de adição, reações de eliminação, reações de substituição, certo? E a gente vai terminar aqui na substituição. No próximo vídeo, a gente vai ver as reações de redução, oxidação e polimerização, certo? Então, são reações todas muito importantes, só que nesse vídeo, principalmente, a gente vai tratar desses três primeiros tipos: adição, eliminação e substituição, certo? A gente vai detalhar bem esses métodos aí, como é que funcionam essas reações, e já cabe aqui te lembrar, toda vez que tu vê uma bolinha roxa, assim, identifica isso como um hidrogênio, tá, pessoal? Por quê? Porque visivelmente, se a gente colocar muito hidrogênio ali no slide, o desenho e a reação, o entendimento do conteúdo pode ficar um pouco difícil. Então, os hidrogênios que eu vou estar me referindo aqui durante o vídeo, eles vão estar destacados para vocês como hidrogênios mesmo, né? Com Hzinho. Só que os demais, que não vão passar ali por processo reativo nenhum, a gente simplesmente vai colocar uma bolinha roxa, certo? Muito que bem, pessoal. Bora lá, então. Vamos começar com as reações de adição, tá? Pode parecer óbvio, mas as reações de adição é quando a gente pega duas moléculas e junta essas duas moléculas em uma só. A gente adiciona uma à outra formando uma molécula. Então, o primeiro princípio é que a gente parte de dois reagentes e a gente tem a formação de um produto apenas, tá? Então, vamos ver como é que isso acontece. Bom, pra gente fazer uma reação de adição, gurizada, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso daqui, ó. Que a nossa cadeia, ela precisa ser insaturada. Ela precisa ter ali carbonos que estão fazendo uma dupla ou uma tripla ligação, tá? O que vai acontecer? Uma dessas insaturações vai se romper, certo? Entre os carbonos ali. E quando isso acontece, eu abro espaço aqui, ó, para que esse carbono faça mais uma ligação e esse outro carbono aqui também faça outra ligação, fechando as 4 ligações que cada um precisa. Lembra que todo carbono precisa fazer 4 ligações? Então, isso é muito importante. Bom, tendo isso em mente aqui, né, abrindo possibilidade desses dois carbonos fazerem aí novas ligações, 2 novos átomos vão entrar aqui, né, como tá aqui no exemplo para vocês, certo? Uma coisa importante se ressaltar é que a gente tem uma molécula insaturada que passa a ser uma molécula saturada depois desse processo, beleza? Bom, aqui eu trouxe um exemplo para vocês que é a reação de cloração, tá? Nessa reação aqui de cloração, a gente vai adicionar um
cloro a minha molécula, certo? Inicial aqui. Então, esse Cl2, a gente também pode escrever ele assim, ó, gurizada. Cl, certo? E aí, quando eu faço, né, quando essa dupla aqui, essa insaturação se rompe, um dos cloros entra para fazer uma ligação com este carbono e o outro vai adentrar lá no outro carbono, certo? Ficando assim, então, com 2 cloros aqui, ó, a minha molécula final, deixando de ser insaturada e virando uma molécula saturada, certo? E essa reação aí é uma reação de cloração, beleza? Bom, vamos para a próxima. Sora, antes da gente ir, peraí um pouquinho. Tá, mas porque ela é uma reação de cloração, ela vai deixar de ser uma reação de adição, Sora? Não, ela é as duas coisas. Ela é tanto uma reação de adição, só que eu posso especificar ainda mais ela, chamando ela de cloração, porque eu tô adicionando cloro, beleza? Então a gente tem esses 2 nomezinhos aí para essa mesma reação aqui. Show? Então tá. Seguidas aqui a gente tem a bromação, que é a gente adicionar bromo, yay, né? Então aqui, ó, o que a gente vai ter? A gente tem 2 bromos aqui, ó, esses 2 átomozinhos estão ligados um ao outro, e a gente tem ali de novo, né, a gente rompe uma das insaturações aqui, e aí cada carbono abre possibilidade aqui para fazer uma nova ligação, e aí cada um dos bromos vai entrar ali num espacinho, tendo como resultado final essa molécula aqui que tem 2 bromos, certo? Bom, aqui embaixo a gente tem a hidrogenação, que é adicionar hidrogênio. Vocês já devem ter ouvido falar de gordura hidrogenada, né? Gordura hidrogenada nada mais é do que uma gordura que passou por um processo de hidrogenação, pessoal. Então aqui, o que vai acontecer? A gente vai romper essa dupla ligação, né? E aí um hidrogênio aqui, ó, que a gente tem 2 hidrogênios, um ligado ao outro, cada um vai entrar ali para fazer uma ligação com um carbono, resultando então, né, numa molécula saturada com 2 hidrogênios ali aonde tinha a minha insaturação, beleza? Bom, a gente tem também a hidratação. O que é hidratação, Sora? Beber água? Também? Já tomou outra aguinha hoje, minha molécula aromática? Tem que tomar água! Vai tomar a tua aguinha, tá? Não esquece de deixar uma garrafinha aí durante teus estudos, porque é muito importante que tu mantenha aí esse teu nível de água e que tu tome pelo menos 2 litros de água por dia, certo? Bom, o que acontece aqui, pessoal? Quando a gente adiciona água, a molécula de água, a gente também pode escrever ela desse jeito aqui, ó, que eu vou desenhar pra vocês, ó. H-O-H, certo? E aí, o que acontece? Uma das insaturações dessa minha molécula inicial aqui vai se romper, e aí vai entrar aqui, né, um hidrogênio e um OH, um em cada carbono aqui, né? Então a gente vai ter como final aqui, ó, o OH e o hidrogênio ali, beleza? Então a gente tem aqui a transformação não só da cadeia que passa, né, de insaturada para saturada, mas como a gente tem também uma troca de função orgânica. Aqui a gente tinha um alceno, né? E agora a gente vai ter um álcool. Então, o processo de hidratação, ele transforma aí esses alcenos ou alcinos em álcoois, beleza? Então, se liguem nisso que é bem importante. Bom, aqui por último, a gente tem a hidroalogenação, que é o que, Sora? É adicionar um hidrogênio com um halogênio. Lembrando que um halogênio é quem? É toda a família 7 ali da tabela periódica, né? O flúor, o iodo, o astato, o cloro e o bromo. Então, essa daqui é a minha família 7 da tabela periódica, família dos halogênios, também conhecida como família Fiat Clube do Brasil, tá? Então, os halogênios aqui, toda vez que a gente adiciona, faz uma hidroalogenação, a gente está adicionando uma molécula que tem um hidrogênio e um halogênio, certo? No caso aqui, o cloro. Então, a gente vai romper essa ligação aqui, né, essa insaturação, e vai entrar ali, né, o hidrogênio vai entrar em um carbono e o cloro vai entrar em outro, podendo ser aqui qualquer outro halogênio, né, o iodo, o astato, o bromo, enfim, certo? Esse aqui é só um exemplo para vocês, beleza? Então, bora! As reações de adição, gurizada, elas têm uma coisa, um detalhe muito importante que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente for fazer, tá? Principalmente as que têm tripla ligação envolvida. Por quê? Tá? Quando a gente tem uma tripla ligação, a gente tem a possibilidade de romper apenas uma ligação das 3
ou romper 2 ligações das 3. Então, a gente tem que cuidar o que, Sora, né? Já vou te dizer. A gente tem que cuidar aqui a quantidade de reagente envolvido na reação. Se a gente tem uma molécula de água aqui, a gente vai conseguir, né, adicionar aqui, quebrar uma ligação apenas, para que abra aqui 2 espaços e que entre um OH em um carbono e um H em outro, certo? Agora, quando eu tenho 2 mols aqui de água, né, duas moléculas aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que romper 2 ligações, né? Então, eu vou transformar a minha tripla ali em uma ligação simples, certo? Então, se eu romper 2 ligações aqui, eu abro a possibilidade desse carbono fazer 2 ligações e esse aqui fazer mais 2 ligações, se tornando assim um diálcool. Por quê? Porque ele tem 2 hidroxilas ali, ó, OHs alcoólicos, certo? Então, isso é bem importante também. Outra coisa que vou ressaltar, tá? Essa molécula aqui de cima, esse exemplo de cima, ele não deixa de ser uma molécula insaturada, porque ela passa de uma tripla ligação para ter uma dupla, ou seja, ela continua insaturada. Eu só troco a função, que antes eu tinha um alcino, né? Agora eu vou ter um álcool. Aqui, o que eu vou ter, né? Eu vou ter ali a formação de uma ligação simples, então eu vou mudar também, né, a insaturação da minha cadeia, além de mudar também a função, tornando ela um álcool, beleza? Então, bora continuar, pessoal. Reações de eliminação, tá? As reações de eliminação, gurizada, elas são o inverso da reação de adição. Então, como é que funcionava a adição? Eu tenho que ter uma insaturação, pego 2 moléculas iniciais, junto as 2 e formo um produto. Na reação de eliminação, a gente tem um reagente e a gente vai formar 2 produtos, certo? Isso é importante de ser ressaltado aqui para vocês, que na eliminação a gente vai ter a formação aí de 2 moléculas, certo? Muito que bem, pessoal. Como é que acontece aqui, tá? A gente vai lá na nossa moléculazinha, tá? E 2 átomos ali, ó, que estão pertinhos um do outro, eles vão se ligar, certo? Vão formar uma ligação entre eles. E com isso, a gente vai refazer a dupla ligação entre os carbonos aqui, certo? Porque todo carbono precisa manter a estabilidade dele de ter 4 ligações. Então, se esses 2 hidrogênios aqui fizeram uma ligação um com o outro, eles deixam de fazer a ligação aqui com os carbonos, ó. Eles rompem essas ligações com os carbonos, refazendo essa dupla. Ficando assim, né? A gente tem o quê? A gente tem uma transição de uma molécula que é saturada, para uma molécula que é insaturada, porque eu refaço essa insaturação. E os meus hidrogênios ali, ó, que se ligaram um com o outro, saem na forma aqui, ó, de um H2. E o nome dessa reação é uma desidrogenação, certo, pessoal? Porque eu estou removendo o hidrogênio, certo? Bom, aqui embaixo a gente tem um exemplo com uma desalogenação, que é quando a gente elimina um halogênio ali, né, uma molécula de halogênio. Aqui no caso, esses 2 cloros, ó, vão fazer uma ligação nova entre si, vão romper as ligações que eles estavam fazendo com o carbono anterior, e aí os carbonos que estão aqui, que estavam envolvidos nessa reação, vão refazer ali a dupla ligação, tornando, né, uma molécula que era ali saturada em uma molécula insaturada, e eu ainda vou ter a eliminação ali de Cl2, tá? Então, vocês percebam, né? Tenho 2 produtos aqui saindo de um reagente apenas, certo? Bom, aqui eu tenho uma desalogenação de novo, né? Porque eu tô tirando aqui o quê? Um bromo, né? Uma molécula de bromo, que é o Br2 aqui, ó. Ela está saindo aqui. Esses 2 átomozinhos de bromo vão se juntar novamente. O carbono vai refazer a dupla ligação, tornando uma molécula saturada e insaturada e com a eliminação ali de uma molécula, certo? Então, isso pode acontecer, eu posso chamar de desalogenação para todos os halogênios da tabela periódica. Família Fiat Clube do Brasil. Yay! E a gente tem aqui também o que, gurizada? A desidrohalogenação. O que é isso, Sora? Olha esse nome. Um ótimo nome para filhos e netos e sobrinhos, tá, gurizada? Um ótimo nome para crianças. Tu vai tirar o quê? Tu vai tirar um hidrogênio, né? Hidro, de hidrogênio, com um halogênio. Família 7, né? Família 17 lá, família dos halogênios, Fiat Clube do Brasil.
Então, o que vai sair aqui, ó? O hidrogênio, né, vai se ligar com um halogênio, que no caso aqui é o cloro, né? E essa dupla ligação aqui entre os carbonos vai ser refeita. Aí essa dupla foi refeita e a gente tem a eliminação ali de HCl também como produto, certo? Bom, a gente tem aqui também a desidratação, que a desidratação o que é? É o contrário da hidratação, né? Falando em hidratação, deixa eu me hidratar aqui, ó. É o contrário da hidratação, então, tá? O que vai acontecer? A gente vai transformar um álcool, né? Que tá aqui, ó. Ele vai pegar um hidrogênio ali dessa molécula, certo? Os meus carbonos aqui envolvidos vão refazer essa dupla ligação, tornando esse álcool em um alceno e ali eliminando uma moléculazinha de água lá no final, beleza? Então tá. Aqui a gente tem dois tipos de desidratação que já caiu em provas e é importante que vocês tenham aí um cuidado na hora de resolver essas questões, certo? Que é a desidratação intramolecular e a desidratação intermolecular, tá? Na desidratação intramolecular, eu vou remover um álcool de dentro de uma molécula só, certo? Então, o que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui, ó, vai pegar esse OH, né? Os dois vão se ligar entre si, vou eliminar a água e vou formar um alceno. Agora, quando eu faço uma desidratação intermolecular, eu vou tirar ali OHs, né, de duas moléculas, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O OH de uma dessas moléculas vai reagir com o OH de outra molécula, certo? E quando eu junto isso daqui, né, esse OH, deixa eu refazer aqui, esse OH com um hidrogênio aqui, ó, desse OH aqui, eu elimino água, certo? Então, eu tô eliminando água, eu estou fazendo uma desidratação. Muito que bem. O que vai acontecer? A cadeia restante que sobrou aqui, ó, esse carbono vai se ligar com esse oxigênio aqui, ó, que está ligado com essa cadeia inteira aqui do lado. Então, o que vai acontecer? Eu vou juntar dois álcoois, né? Que eram anteriormente álcoois e vou formar um éter. Olha aqui, ó, gurizada, o produto final. Eu vou formar um éter. Essas duas cadeias vão se juntar. O oxigênio que ficou sobrando aqui, ó, vai juntar esses dois pedaços de cadeia aqui e eu vou eliminar a água também ali como produto. Então, tem essa diferença da desidratação intramolecular para intermolecular. Na intramolecular, tu sai de um álcool e forma um alceno. Na intermolecular, a gente sai de um álcool e forma um éter, certo? Então, lembrem-se disso, que isso é muito, muito, muito importante. Bom, reações de substituição nada mais é do que eu pegar dois átomos e trocar eles de lugar, certo? Vou substituir, como a gente faz, por exemplo, substituição em campo de futebol. A gente troca um jogador por outro. Então, a gente vai fazer quando, né? Por exemplo, aqui, ó. Essa molécula aqui, tá? Ela tem ali dois carbonos, né? Ligados com vários hidrogênios. Quando eu pegar e reagir ela com uma molécula, por exemplo, de Cl2, tá? Deixa eu pegar a tinta preta aqui. Ó, a gente tem dois átomos de cloro aqui, certo? O que vai acontecer? Esse cloro aqui vai vir, né? Vai se ligar com esse hidrogênio, certo? E o outro cloro vai vir e vai ligar com o carbono aqui, ó. Vai se ligar com o carbono que estava ligado com o hidrogênio. Então, eu substituí, eu troquei as duplas, né? Então, eu peguei aqui o hidrogênio que estava com carbono, coloquei um hidrogênio para se ligar com o cloro e o outro cloro entrou para se ligar com o carbono, ficando assim, ó, carbono, que antes aqui estava um H, agora é um Cl, mais o HCl ali como produto final. Um detalhe importante de ser colocado aqui para vocês é que essa moléculazinha aqui, ó, esse benzeninho, certo? Ele sempre vai fazer reações de substituição, tá? Já caiu uma questão no Enem falando sobre uma reação de adição envolvendo o benzeno. Mas eu vou explicar para vocês por que não é, né? Porque o benzeno tende a não fazer reações de adição, tá? O benzeno, ele tem aqui, né, essas duplas ligações, certo? E essas duplas ligações que ele tem aqui, que eu tô mostrando para vocês, elas não são estáticas.
que isso quer dizer? Elas não são paradas, elas estão sempre ali se mexendo, certo? Então elas ficam transitando de um carbono para o outro, fazendo assim, né? Girando para cá, aí depois ela vem para cá e elas ficam girando, certo? Tanto é que várias vezes o benzeno ele é representado com uma bolinha no meio, certo, pessoal? Vocês já devem ter visto essa representação, que é a mesma coisa que representar as duplas, certo? Esse efeito aqui a gente chama de duplas ligações conjugadas, né? Essas duplas ligações, mas ele cria um efeito chamado de efeito de ressonância. Por quê? Toda ligação química envolve elétrons. E esses elétrons, eles ficam girando dentro dessa molécula aí, né? Uma molécula fechada, uma molécula cíclica. Quando essas duplas ligações ficam girando, é a mesma coisa que eu ter vários elétrons girando. Com isso, eu crio aqui, ó, um cinturão, digamos assim, ó, de elétrons que ficam circulando aqui em volta. E isso que eu crio aqui, desse cinturão de elétrons circulando, torna o benzeno uma molécula muito estável, certo? Então ele não gosta muito de fazer reações com outras moléculas. Por quê? Porque ele já está muito estável, certo? Ele já está bem feliz sozinho, né? Esse efeito de ressonância dá uma estabilidade muito grande para ele, os elétrons ali girando, né? Então a gente tende a não romper essas duplas ligações que tem dentro do benzeno e das moléculas aromáticas. O que acontece? O benzeno, ele geralmente vai sofrer reações de substituição. Por quê? Vocês estão vendo, por exemplo, aqui, ó, que esse carbono, ele tá fazendo 3 ligações, né? Então, 2 aqui e uma aqui. Então, cada um desses carbonos do benzeno está ligado com um hidrogênio. O que eu consigo fazer é pegar esse hidrogênio aqui, ó, um dos hidrogênios que tá ligado aqui com esses carbonos, e substituir por outros átomos ali. Colocar um cloro, colocar um bromo, colocar um OH, enfim, consigo colocar vários grupos aí. Mas fazendo uma substituição e não, né, quebrando essa ressonância aqui, esse efeito de ressonância que é dessas duplas intercaladas, certo? Então, assim, já caiu no Enem, né? Um benzeno fazendo uma reação de adição, mas vocês têm que lembrar que toda vez que tu quebra esse ciclo de duplas do benzeno, tu quebra a estabilidade dessa molécula, e isso torna, né, que ela não seja uma reação tão viável, que ela não seja tão favorável para acontecer, beleza? Então tá. Então até a próxima aula, pessoal. Não acabamos química orgânica ainda, mas acabaremos, certo? Vamos falar mais sobre várias reações na próxima aula, então eu te espero. Um beijo e até lá!